Vamos criar agora esse belo elemento publicitário aqui, onde existem diversos recursos que vocês vão estar aprendendo a fazer aqui no Photoshop. Entre eles a utilização de brushes, né? São brushes que você consegue encontrar facilmente aí na internet. No nosso DVD estaremos encaminhando aí algumas brushes para que vocês possam estar utilizando e exercitando ao longo do treinamento. Podem ver que o impacto é bem interessante. Vamos começar a trabalhar. Vou fechar aqui esse trabalho, File Close, não vou salvar. Eu tenho aqui uma outra imagem que eu vou utilizar também ao longo desse tutorial. Vou criar um arquivo novo, File New. Vou utilizar aqui nas dimensões 1024 por 768. Temos aqui o nosso novo trabalho aberto. Vou abrir aqui minha paleta de layers para facilitar a nossa visualização. E vou fazer o seguinte, vou dar um duplo clique nessa primeira layer e vou definir aqui a opção Gradient Overlay, onde a Blend Mode fica em normal, a opacidade fica em 100%, o estilo fica em linear, o ângulo em 90% e a escala em 100%. Vou dar um duplo clique aqui na paleta de gradiente e vou alterar as cores. Vou trazer essa primeira caixa aqui, mais ou menos até aqui. Vou dar um duplo clique e vou entrar com o código hexadecimal da cor, FFD074. Vou dar um clique mais ou menos aqui para criar uma nova caixa, um duplo clique nessa caixa e vou entrar com outro código hexadecimal, FBA512. E finalmente a última caixa, um duplo clique e vou definir D24800. Ok, ok, ok. Vou clicar aqui na Paint Bucket Tool e vou dar um clique no meu palco que já tem aqui o gradiente do meu desejo. Vou criar uma nova layer aqui, Ctrl Shift Alt N, nova layer criada, e vou utilizar a Pen Tool para criar um elemento aqui, que é o elemento aqui do solo. Vou minimizar aqui a paleta de layers, vou clicar e arrastar, criar aqui o elemento que seria como se fosse o solo. Na cor preta, se a paleta não estiver em preto, você pode apertar a letra D do teclado para resetar a paleta de cores. Com a Paint Bucket, vou dar um Ctrl Enter para confirmar minha seleção. E com a Paint Bucket eu clico dentro e já tenho aqui o meu solo na cor preta. Vou criar uma nova layer, Ctrl Shift Alt N, vou mudar aqui a cor da paleta de cores para o código hexadecimal A6A627, que é uma tonalidade de verde. E com a Pen Tool vou fazer o seguinte desenho, como se fossem aqui os morros, né? Vou minimizar aqui, fosse aqui um morro. Fechei meu ponto, Ctrl Enter, Paint Bucket Tool e vou dar o preenchimento em verde. Só que esse verde eu vou clicar na layer e vou arrastar para baixo da layer do solo e vou obter esse resultado aqui. Vou dar um duplo clique para trabalhar aqui as Blend Options, onde eu vou definir aqui a opção de Outer Glow, onde o Blend Mode fica em normal, a opacidade em 100%, o Noise em 0. Vou mudar essa cor aqui para a mesma cor do verde, que é o A6A627, ok. Vou mudar aqui o size de elementos para 13 e o resto posso deixar no tamanho padrão. Vou mexer ainda aqui no Inner Glow, onde o Blend Mode fica em Screen, a opacidade em 60%, o Noise em 0 e essa cor aqui eu vou alterá-la para a seguinte cor, 83851B. Elementos fica em Software, o Choke em 0 e o Size em 62. Clique em OK e tenho essa definição. Ctrl D para desfazer a seleção. Maravilha. E agora eu vou usar aqui, vou criar uma nova layer. Ctrl Shift Alt N e vou criar um novo elemento aqui, como se fosse um outro morro aqui, Ctrl Enter para confirmar a seleção. Paint Bucket Tool e dou um preenchimento. E passo essa parte aqui para baixo. E vou criar mais um elemento aqui, Ctrl Shift Alt N para mais uma layer. Vou minimizar. Vou usar a Pen Tool. E vou criar mais esse elemento aqui, Ctrl Enter para confirmar a seleção, vou usar a Paint Bucket, vou usar o mesmo tom de gradiente. E é isso aqui que eu quero. Já temos aqui nossa figura, a base da nossa figura criada. Bom, vou resetar aqui a minha paleta de cores com a letra D e vou inverter com a letra X, ou seja, vai ficar do preto para o branco. Vou usar aqui a minha ferramenta Ellipse Tool. E com o Shift pressionado bem ao centro, vou criar aqui um círculo da cor branca. Observe que esse círculo ele ficou entre essa primeira parte verde aqui e o fundo chapado. Ou seja, ele ficou por trás aqui dessa parte verde, que é exatamente o que eu quero. Posso movimentar ele um pouco mais para cima aqui. Nós vamos aqui imitar aqui o sol. Vou dar um duplo clique nessa layer para mexer aqui nas Blending Options, onde efetivamente eu vou trabalhar aqui a opção de Outer Glow,
onde a Blend Mode fica em Screen, a opacidade 75, o Noise em 0, e essa cor aqui eu vou mudar para o branco. Ainda posso aumentar aqui o Size de elementos para 21. Vou dar um OK, e temos aqui essa luminosidade aqui em volta do círculo que acabamos de criar. Para a criação dos raios aqui, eu vou criar mais uma layer, Ctrl Shift Alt N, vou utilizar a Pen Tool. Vou fazer alguns traços da seguinte forma, dando um clique próximo ao círculo, trazendo até a borda do desenho e voltando com ele, fechando mais ou menos nessa posição. E assim vou fazendo gradativamente um a um, até que preencha todo o meu quadro. Essa é uma técnica bem interessante e muito utilizada aí nos meios publicitários. Existem plugins que fazem isso nos softwares da Adobe, mas nós estamos vendo aqui como podemos fazer utilizando a ferramenta Pen Tool. Basta ter um pouco de paciência que o resultado ficará satisfatório. Deixa eu minimizar a paleta de cores, a paleta de layers. Vamos dar prosseguimento aqui. Vamos quase concluindo aqui. Finalmente o último elemento aqui criado. Ctrl Enter para definir a seleção. Vou usar aqui a Paint Bucket, vou dar um clique dentro da minha seleção e todos os raios ficam na cor branca, que foi a cor definida na paleta de cores. O que eu vou fazer agora é o seguinte, dentro da paleta de layers, nessa layer que eu acabei de criar os raios, eu vou diminuir a opacidade aqui, ó, e aí vai ficar um pouco a seu critério também. Eu vou diminuir aqui para aproximadamente 39%. Eu acho que ficou satisfatório, vou dar um Ctrl D para desfazer a seleção. Acho que ainda pode até ser um pouco mais. Vou diminuir aqui para... Acho que ficou bom aqui, ó, 14%. Ficou ótimo, exatamente o que eu quero. Bom, agora nós vamos começar a usar as brushes. Vou abrir aqui a paleta de layers novamente, vou criar uma nova layer, só que eu quero que essa layer fique no topo. Então eu vou selecionar a primeira layer do topo e vou dar um Ctrl Shift Alt N, que na sequência ele cria uma nova layer. Vou clicar na minha barra lateral esquerda, na minha ferramenta de brush, vou apertar a tecla F5 no meu teclado, e tem aqui várias brushes. Na realidade, como eu disse anteriormente, nós vamos estar disponibilizando para vocês aí uma série de brushes, para que vocês possam estar usando nos trabalhos. Mas você também pode fazer download dessas brushes na internet com facilidade. A brush que eu vou utilizar agora é uma brush chamada, é um conjunto de brushes chamado Grasslands, que na realidade... são como se fosse assim, capim, né? Você vê aqui, ó, eu tenho aqui uma infinidade de opções de diferentes formatos de grama e capim que a gente vai poder estar utilizando aqui no nosso trabalho. Você vê, ó, antes de usar a brush, eu vou resetar aqui a minha paleta de cores com a letra D do teclado e ela volta para o preto, porque eu quero usar como se fosse uma silhueta, né? Todo em preto aqui o meu trabalho. Então, sim, agora sim, o F5, vou clicar aqui nessa brush aqui, que é a maior, vamos ver o nome dela aqui, que é a Sampler Brush. Então, com essa brush selecionada, eu vou clicar aqui na área, deixa eu trazer um pouco para cá para facilitar a minha vida, vou clicar aqui, ó, e posso clicar várias vezes. Você vê que conforme eu vou clicando, ele já vai me dando aqui a sensação que existe realmente uma grama aqui, um capim, enfim. E eu posso usar outras. Tem outras aqui que vai ficar basicamente a critério de vocês a utilização dos tipos de brush para esse trabalho. Ok? Então temos aqui, a parte do capim já está criada. Posso fechar isso aqui. E vamos utilizar agora uma outra brush. F5 novamente, com a ferramenta de brush selecionada. Clico no F5, e essa brush que vamos usar é a brush chamada Tree, que é a brush que me dá algumas opções de tipos de árvore, que eu vou poder estar escolhendo aí de acordo com o meu desejo. Eu vou escolher, deixa eu ver aqui uma outra aqui, essa brush aqui, que é, vamos ver o nome dela aqui, que é Maple 4, deixa eu minimizar isso para facilitar aqui o nosso trabalho, e pronto, já tem aqui, com apenas um clique eu já acabei de criar aqui a minha árvore. Vou escolher mais uma brush, que também vai estar disponível aí no DVD para vocês. F5, e que é a brush dos pássaros, né? Dos birds. Eu posso escolher aqui, inclusive diminuir o tamanho, e clicando aqui, escolhendo o tipo de pássaro que eu quero para complementar aqui o meu trabalho. Você vê que é tudo muito simples, com apenas um clique você está dentro do maravilhoso mundo das brushes do Photoshop. Então, para sair um pouco aqui desse marasmo das brushes, eu vou implementar um novo elemento aqui, que é esse elemento aqui, que são as girafas, que foram girafas que eu baixei aí da internet, utilizei aí a Pen Tool para recortar, e vou jogar lá dentro do meu trabalho. Com ela selecionada, eu dou um Ctrl C, volto para o meu trabalho e dou um Ctrl V. Então está aqui, eu posso aumentar
tamanho desse elemento aqui. Então redimensionamos aqui esse elemento, mais esse elemento, né? Vou dar um Enter para confirmar. E vou usar aqui a opção Image Adjustments Hue and Saturation. E vou fazer o seguinte, vou jogar todas as paletas para o final. Ou seja, vou tirar a saturação da imagem e ela vai ficar como se fosse uma silhueta. Posso voltar aqui e copiar mais a outra girafa aqui, né? Deixa eu abrir aqui minha paleta de layers. Eu tenho aqui a outra girafinha. Ctrl C. Vou voltar para o meu trabalho. Ctrl V. Deixa eu fechar aqui. Trazer essa daqui para cá. Vou redimensionar. Vou dar um Enter para confirmar. Image Adjustments When Saturation. E vou jogar aqui. Vou deslizar com as minhas paletas todas para o final e obter aqui a silhueta do elemento que eu quero. Então é basicamente isso. Nós temos aqui um trabalho publicitário com algumas técnicas interessantes que você vai poder estar usufruindo aí ao longo dos trabalhos que você vai desenvolver dentro do Photoshop. O importante em si não é esse resultado final, mas sim as técnicas aplicadas para obter o resultado que acabamos de ver.